Olá meninas, tudo bom? Hoje é 24 de setembro de 2020, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso quarto dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é: o Pai preparou um manto para você, o Pai preparou uma túnica para você. Eu vou ler vários textos, mas vamos começar por Gênesis, capítulo 37, do versículo 2 até o 4. Nós vamos estar falando da túnica que José recebeu do Pai. Nós vamos estar falando do poder do manto do Senhor Jesus. E Deus tem uma palavra especial para nós hoje, irmãs. Eu desejo que você receba a sua porção, que você renove a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 37, no versículo 2 até o 4, fala assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos do seu pai. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. E fez-lhe uma túnica colorida, de muitas cores. Então, não vou me deter muito a história de José nesse momento, mas eu quero que a gente entenda isso, que Jacó, o patriarca, aquele que a gente começou ali a falar dele já na caminhada, que há uma escada, perante nós. Quando Jacó começa a trajetória dele, aqui ele já tem todos os filhos, já venceu tantas coisas, que depois nós vamos entrar nesses detalhes da vida de Jacó. Mas aqui ele resolve dar uma túnica, ele faz uma túnica. Tem um versículo que fala, em outras traduções, fala que deu uma túnica que ele teceu com a sua própria mão. Jacó resolveu fazer uma túnica especial para José. É complicado quando a gente lê isso aqui, irmãs? Jacó amava mais José. E aí a gente pergunta, será se Deus, vamos colocar Jacó representando aqui, o Senhor que vai nos dar uma túnica, será que Deus, ele ama, tem filhos prediletos? O que a gente fala e o que a gente entende é que não. O que acontece é que Deus tem filhos que preferem mais a ele, que era o caso de José. José ele estava com todos os irmãos, fazendo a mesma coisa, apacentando o rebanho de seu pai. E aqui fala, só que José trazia más notícias daqueles filhos, porque aqueles filhos, apesar que cada um tinha o seu chamado, cada um vai cumprir o seu chamado, são as 12 tribos de Israel que a gente lê na palavra, mas aqui está falando que José, que era o mais novo, e ele tinha uma visão diferente, José era mais próximo do pai. José tinha um entendimento maior, porque Deus chamou José com um propósito, e Deus revela a José o sonho ali do qual seria o propósito na vida de José, que ele seria um governador, um grande homem ali, que ia abençoar toda a casa de seu pai, que ia abençoar toda a terra, porque esse é o chamado do Senhor nas nossas vidas. Quando nós cumprimos, nós abençoamos tanto a nós, como a casa dos nossos pais e a todos que estão ao redor de nós. Então, Jacó tinha essa intimidade com José. E eu acredito que esse manto, como quando fala ali de muitas cores, a Bíblia não explica isso, mas é apenas uma intuição minha. Quem sabe essas cores não era... porque em Israel cada tribo tem a sua cor, Então, quem sabe não era ali a junção de todas as cores. Ou quem sabe essas cores não eram as cores do arco-íris, porque a Bíblia diz que o arco-íris representa a aliança do homem, de Deus com o homem. Enfim, eu acredito que Jacó estava querendo dar algo significativo para José, devido ao chamado de José, para que José lembrasse da responsabilidade do seu chamado e da aliança entre ele e o pai. Então não vamos nos deter aqui, irmãs, por que os outros não ganharam? Será se José, por que José preferia mais? Não, vamos olhar para essas coisas, vamos olhar para aquilo que nos edifica no momento, tá bom? Então vamos olhar para essa capa que Deus deu para ele. Então eu quero que isso representa que Deus tem uma capa para nós também. E hoje o Senhor quer falar isso conosco,
Neste momento difícil de tudo que estamos vivendo, como eu tenho falado, nessa escada, nós temos uma escada para subir, nós temos uma vida para viver com o Senhor e nós precisamos entender essas coisas espirituais. Deus está nos chamando a entender o poder das coisas espirituais, porque lembra que a escada, ela liga o céu na terra, né? Ela liga o céu na terra, ela conecta a terra no céu. Essa conexão, irmãs, Jacó disse o que quando nós lemos sobre a escada? Deus está nesse lugar. Essa é a casa de Deus. Então a escada conduz para a casa de Deus. E o que é a casa de Deus? É a casa do nosso Pai. Nós estamos indo para a casa do nosso Pai, né? Quero que vocês guardem isso. Bom, agora vamos ler, irmãs, sobre a mulher hemorrágica, né? A cura da mulher hemorrágica. Vamos ler isso aqui que é importantíssimo. Marcos, capítulo 5, no versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ela ainda ia de mal a pior. Ela, tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Logo se estancou a hemorragia e ela sentiu o seu corpo ser curado daquele flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: Jesus, Senhor, só vê que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo e concia no que ela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Essa história é fantástica, é tremenda, né? Aqui, irmãs, uma mulher que sofria há 12 anos, ela toma uma atitude de muita fé e de muita intrepidez e de muita ousadia, porque como uma mulher que era, naquela época, quando estava menstruada, tinha que estar isolada, porque era um tempo de purificação, mas o dela não se estancava aquele sangue, né? Então ela estava considerada impura o tempo todo. Como ela vai ali no meio da multidão, ela não podia tocar em ninguém. Enfim, também não vamos nos deter nessa história. Caminhando, pensando na túnica e no manto que Deus quer falar conosco hoje. Então eu quero falar o seguinte, irmãs, eu vou voltar aqui nessa história depois um pouquinho, mas vamos falar aqui uma coisa. O que é esse manto, né? Qual é o poder desse manto? Eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de orar muito sobre a proteção do manto. Ai, mas frio aqui, minha garganta tá meio estranha. Então, tenha paciência aí comigo. O que é esse manto? Né? Para que serve esse manto? Nesses dias, Deus quer, irmãs, estender o manto sobre nós. Eu quero que vocês agora imaginem, eu vou deixar de novo aquela imagem daquele passarinho, naquela tempestade, porque, como eu falei, é complicado essa caminhada de oração, uma caminhada de oração bem difícil de ser liberada, por ser num tempo tão complicado. E eu não quero aqui trazer palavras só para nos consolar. Eu quero realmente que o Senhor fale conosco. Eu quero que realmente Ele nos prepare para um tempo, não só para esse tempo, né? Para o tempo em geral, como sempre foi. Né? Quando eu fiz a caminhada de oração 3, eu já falava de dificuldades, né? Ainda eu chegava a dizer, e se a gente precisasse ficar em casa? E se acontecesse algo que a gente precisasse ficar em casa? Eu falava isso na caminhada 3, quem faz sabe disso. Então, assim, eu quero que Deus realmente nos prepare.
mas é uma palavra, é um tempo difícil de liberar, porque fica aquela luta, né? Eu não quero falar apenas coisas que nos consolam. Mas vamos lá. Eu quero que você imagine esse passarinho, você pega essa foto do passarinho, olha e entende ali que Deus tem uma visualização de o Pai vindo cobrir esse passarinho naquela tempestade. O Pai vai cobrir esse passarinho com um manto de proteção. Vamos lá, que manto é esse? Por que o manto de Jesus tinha poder? Claro que Jesus era o rei, ele é o Filho de Deus, ele é todo poderoso, então tudo nele tem poder. Mas por que o manto dele tinha poder, né? Esse manto, irmãs, está em Números, capítulo 15, no versículo 37 ao 39. Livro de Números, capítulo 37 ao 39. Fala assim, olha. A lei acerca das borlas das vestes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações. Essas borlas, ou franjas, né? Em cada canto, presa por um cordão azul. As franjas estarão ali para que a gente vendo essas franjas, a gente lembre de todo o mandamento do Senhor e os cumpras. Não seguirei os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santo serei a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, e eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãs, provavelmente, esse manto de Jesus era esse manto que está escrito aqui em Números, capítulo 15. Esse manto, irmãs, chama-se talit em português e no hebraico. Todo judeu tem que usar esse manto, especialmente no momento das orações, no momento em que ele está fazendo algo para Deus, né? Não necessariamente no dia a dia, andando e tudo, mas todos os dias eles usam nas orações pelas manhãs e tal. Foi uma instituição do Senhor. Porque Deus, o talit, ele está falando aqui que a cor do talit representa o céu. E quando o sacerdote, o homem, olha para esse manto e lembra da cor azul, porque está falando aqui na cor azul, ele lembra que ele foi instituído por Deus, né? Ele lembra que essas franjas é os mandamentos do Senhor, é a palavra do Senhor. Ele lembra que eu estou coberto pela palavra do Senhor, estou coberto por uma aliança com o Senhor. E ele lembra também que ele tem autoridade para ministrar o povo. Então é uma veste poderosa, as vestes de Jesus, né? E primeiro porque ele é Deus, né? Ele já é poderoso por si só. Mas eu queria explicar o porquê desse manto, né? Porque a gente às vezes fala que interessante, ela tocou nas vestes. Vamos falar aqui também das vestes de Jesus. Está falando em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11 e 14, fala quando Jesus vem, ele continua com o seu manto, né, poderoso. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho o costume já de orar desde criança, desde nova. Senhor, cobre-me com o teu manto, né? Estende o teu manto sobre mim. E se você não tem esse costume, irmãs, eu queria incentivar. Eu falo na caminhada de oração e eu tento voltar às práticas das primeiras obras. Nós estamos esquecendo de usar o nome de Jesus, usar o sangue de Jesus, usar o manto de Jesus. Nós estamos esquecendo de usar as armas. E por isso nós estamos, às vezes, com a vida tão bagunçada, porque nós não estamos tomando posse daquilo que o Pai quer nos dar. E hoje, o que eu disse, o Pai está preparando um manto para você, uma túnica. Então, espiritualmente, Deus já tinha decretado aqui na palavra. Eu quero, Moisés, fala Moisés para o povo usar um manto. Ali era uma representação, né, física, porque Jesus não tinha vindo ainda, e agora que Jesus veio, existe um manto espiritual sobre nós. Então vamos lá, Apocalipse 19, do 11 ao 14. Eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel,
verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diadema. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-no um exército que há no céu, montado no cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Então, irmãs, aqui em Apocalipse, vem o nosso rei num cavalo todo poderoso, todo majestoso, com o seu manto. E esse manto está sujo de sangue. Que sangue, irmãs? Sangue do sacrifício, né? O sangue que ele derramou por nós. Então, há um preço. Para que esse manto se transformou em um manto espiritual, houve um preço de sangue. Esse devocional, irmãs, ele nasceu de um sonho que eu tive e que tem a ver até com esse passarinho mesmo. Não o passarinho está no sonho, né? Mas eu via uma tempestade de neve, eu via um dia muito frio, muito de neve aqui. E eu vi uma mulher e vinha um levita e ele colocava sobre essa mulher uma capa de couro de animal. E a palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 2, mais ou menos, que fala logo depois que o homem peca. Quando o homem peca, eles percebem que eles estão nus e eles fazem para si roupas, né, de folha de figueira. E quando Deus o encontra com eles e vai conversar com eles a respeito de tudo que aconteceu, o que Deus fez? A Bíblia fala que ele cobriu eles, fez roupa para eles de pelo de animal. Então ali, irmãs, houve o primeiro sacrifício. Por isso o povo de Israel se oferecia sacrifício. Porque o que cobre o nosso pecado no mundo espiritual, a moeda do mundo espiritual é sangue. Então nós fomos comprados por um alto preço de sangue. Então ali foi o primeiro sacrifício, né? Deus precisou matar um animal inocente para usar aquela pele para cobrir o homem da sua nudez, porque nós não conseguimos com as nossas próprias forças cobrir a nós mesmos, esconder de Deus ou eliminar aquilo que a gente fez. Então nós precisamos dessa purificação e dessas vestes para cobrir a nossa nudez, e é sobre isso que eu estou falando aqui. Vamos ler também agora Ruth, em Ruth capítulo 3, versículo 7 e 9, vai falar dessa expressão que eu falei para você sobre oração, né? Estende o seu manto sobre nós. Nós precisamos pedir isso. Estende o seu manto sobre nós, Pai. Me cobre, me livra do mal, né? Me purifica. Vamos lá. Ruth, irmãs, a história de Ruth todo mundo eu creio que já conhece. Quem não conhece, leia. O livro é super pequenininho, 4 capítulos apenas. Ruth, uma moabita, né, que casou com os filhos de Noemi, que eram judeus, que eram do povo de Israel, mas que estava em outras terras, estava em Moabe, saiu de Israel porque teve fome, estava em Moabe. Ruth casou com esse filho de Noemi, Noemi ficou viúva, ficou sem seus filhos, Ruth ficou viúva também. Noemi volta para Israel e a Ruth acompanha ela. Chegando lá, ela vai trabalhar na plantação e a sua sogra ensina para ela, né? Ela conhece o dono ali da vinha, da eira, e a sua sogra ensina para ela o que você deve fazer, né? Este homem, ele é o nosso resgatador. Isso é um outro tema que em Israel, quando uma mulher ficava viúva, alguém da família do marido tinha que resgatar ela, para protegê-la, né? Para cuidar dela. E esse homem estava na lista dos resgatadores. Então, vai chegar um dia ali que é o dia da colheita. É um dia que os donos das terras fazem a sua colheita. E Noemi ensinou para Ruth, vai nesse dia, vai toda arrumada, preparada, e você vai fazer isso aqui, e ela fez. Capítulo 3, versículo 6 até o 9.
Vamos lá. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra havia lhe ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereal. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Né? Boaz estava deitado, dormindo, ela deitou nos pés dele. Sucedeu que pela manhã, assustado, o homem sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Irmãs, na Bíblia tudo é uma história e tudo é figurativo. Não sei se figurativo é a palavra certa, mas tudo é um relance do que tem a ver com o Senhor. Tudo é espiritual. É uma história real com uma história que reflete uma história espiritual. Então, Boaz, ele representa o Senhor. Ruth representa uma pessoa que não era do povo, como nós não somos do povo de Israel, nós somos comprados pelo sangue de Jesus e nós precisávamos de um resgatador. Então ela deita aos pés ali, esse deitar aos pés, irmãs, significa que você está se rendendo, isso era um costume da época, por isso a mulher hemorrágica, para tocar nas vestes ali de Jesus, que isso aqui ia até lá embaixo, provavelmente ela se prostrou, né? Ela ajoelhou, ela agachou. Tanto é quando você vê as fotos, você vê uma mulher no chão, estendendo a mão, tocando nas vestes. Então, você, para ser alcançada, para sermos alcançada pelo Senhor, nós precisamos nos abaixar. Lembra que a escada quanto mais eu desço na humilhação, quanto mais eu desço, quanto mais eu me abro, quanto mais eu me exponho para Deus, mais eu subo. Então, Ruth deita aos pés de Boaz. Esse é o significado. Ela não estava ali com nenhuma outra intenção. Né? Então ele diz, quem é você? E hoje Deus pergunta para você, né? Quem é você que está aqui procurando o meu manto? Quem é você que está tocando no meu manto? Ele sabe, irmã, ele sabe. Só que ele quer ouvir da nossa própria boca. Eu sou tua serva, estende a capa sobre mim, porque você é o meu resgatador. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente se rende. Deus quer que a gente se rende, como fez aqui a mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou? Ele podia continuar andando, né? Ele podia continuar andando como se ninguém tivesse tocado. Mas ele quis saber porque ele precisava liberar uma palavra sobre essa mulher. Não só a cura física, ele diz para ela, ele diz quem me tocou, e ele olhava ao redor para ver quem fizera isto, e ela disse, né, que foi eu, contou tudo para ele, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do seu mal. Então eu quero dar uns detalhes aqui agora para a gente terminar. Essa é a palavra do dia. O Pai preparou um manto para nós, irmãs. Talvez deve ter segunda parte dessa palavra, não sei ainda, provavelmente, porque ficou muita coisa para falar, mas de outros detalhes, né? Esse aqui, o que Deus quer que a gente fale hoje, eu estou falando tudo, mas ficou uns detalhes importantíssimos, então provavelmente deve ter segunda parte. Vamos lá. Deus quer nos dar um manto, mas Ele não dá para ninguém aquilo que a gente não entende. Ninguém recebe nada sem entender o significado. Por que Deus deu um manto para José? Por que Jacó deu um manto para José? Porque ele sabia, ele já entendia que Jacó ia dar uma continuação. Tanto é que começa a história assim. Essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ué, mas não está contando a história de José? Por que está falando a história de Jacó? Porque quando Deus nos dá um manto, Ele está dizendo, continua a história. Continua a história. A Bíblia diz, eis que vos dou o poder, né? A Bíblia diz que se você crê em mim, fará obras ainda maiores. Deus quer te dar um manto, irmãs, para que você continue a história. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Nós precisamos viver. O meu desejo, irmãs, é ativar mulheres para que elas vivam o sobrenatural. Por que nós vamos viver apenas de dizer que somos cristãs?
né? Então, Deus não dá nada que ninguém entende. Você precisa entender a importância das coisas espiritual. Você precisa querer. Você precisa querer ler a Bíblia. Quantas pessoas não conhecem a história de Ruth? 4 capítulos pequenos que você lê em 5 minutos, 10 minutos. Quantas pessoas não leem a palavra de Deus porque não valoriza? E se você não valoriza, você não vai ter recursos para subir a escada da vida. Então Deus não dá nada se você não entender, se você não crer e se você não querer. E foi isso que aconteceu com a mulher hemorrágica. Depois de 12 anos, ela disse, eu quero. E nós precisamos, às vezes, irmãs, abrir o nosso coração, rasgar as nossas vestes, que a Bíblia diz que a nossa veste é como trapos de imundícia perante o Senhor. Nós precisamos rasgar essas vestes e dizer, Pai, estou aqui nu, pequei contra ti, pequei contra o céu, fui afastando da casa do Pai. E agora eu quero que a gente imagine um pouco aquele passarinho ali. Irmãs, os passarinhos, assim como eu estava falando, né, que o homem precisa conhecer o tempo e o modo, o passarinho já nasce treinado para saber as estações. Na primavera ele canta mais, ele está mais lá fora. O outono está chegando para preparar a gente para o inverno. O outono chega para preparar os passarinhos para o inverno. Então vamos colocar a responsabilidade ali naquele passarinho. Porque o que acontece é que a gente olha aquela imagem, tadinho do passarinho, sofrendo na tempestade. Sou eu, tão sofredora. Nossa, depressão tantos anos, insônia e lacuna na alma. É eu esse passarinho. Eu sei. O manto está aí para descobrir. Hoje ele vai descobrir. Mas ele quer que você tome posição. E outra coisa, esse passarinho, por que ele estava ali no frio? Tudo bem que existe de vez em quando umas tempestades na vida que pode pegar a gente de surpresa. Mas o tempo anuncia. A Bíblia diz, os céus declaram e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãs, a Bíblia diz que ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Nós temos que olhar para os tempos e os modos. Então aquele passarinho, talvez ele não olhou, ele não deu importância para o outono, avisando para ele, ei, vai chegar o inverno, vai construir sua casinha. Ei, talvez você não é um pássaro que suporta muito frio, voa, vai voar para lugares quentes, vai para o alto. Talvez aquele passarinho estava brigado com a família. Não vou voltar para casa, aquele povo. Talvez aquele passarinho estava brigado com o cônjuge, né? Fico aqui no frio sofrendo, mas não volto. Eu já ouvi, tenho visto histórias de moças que destruíram a sua vida lá no passado, né? Com raiva dos pais, vou sair de casa, vou morar sozinha. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo qual é a intenção do coração da gente. Então, nós temos que buscar ao Senhor. Então, hoje, para começar a te aquecer, para começar a te levar de volta para a casa do Pai, Deus quer colocar um manto na sua vida. Ele quer colocar um manto na sua vida. Só que o mundo, irmãs, ele quer roubar nossas vestes. Ele quer manchar, ele quer rasgar nossas vestes. O mundo quer nos ver nu, exposto, quer nos ver longe da presença do Pai. O prazer do mundo, do diabo, irmãs, é ver a gente sofrer mesmo na tempestade. Esse é o prazer. Isso aí dá força pro diabo. Ver um homem sofrendo, ver um homem se denegrindo, ver um homem que não tomou a posição de filho que tem uma túnica. Você tem um manto sobre a sua vida. O manto hoje muito mais importante do que só o manto terreno, como é um talite. Um manto espiritual, comprado com preço de sangue pelo Senhor dos Exércitos, que tem um manto
ele está vindo com o manto vestido de sangue. Então, o alvo do mundo é esse, irmãs. Mas Deus pagou um alto preço para que nós sejamos vencedores em Cristo. Tome posse das suas vestes. Rasga a sua veste hoje do pecado. Rasga, irmãs. Se livra dessa veste que não te representa, que não representa o seu chamado. E tome posse das vestes que vai te cobrir, te firmar a sua identidade. Porque quando a gente está usando a veste, a túnica, é que nós somos reconhecidos como filho, né? Você vê que quando... Nossa, gente, é tanta palavra, eu queria tanto ficar aqui um tempão, mas hoje nem se eu quiser eu não posso. Irmãs, você vê ali que quando os irmãos de José planejam contra a vida dele, o que eles fazem? Eles tomam a veste. Isso representa o mundo que está com inveja da gente, que não quer que você segue o seu chamado. Toma as vestes, né? Vende ele como escravo e fala, vamos sujar essa veste de sangue, vamos mandar para o nosso pai e fala, reconhece essa veste aí? O que Jacó fala? Sim, é a veste do meu filho. Então, irmãs, Deus reconhece os seus filhos pela veste. Deixa esses trapos de imundícia, essa veste de lamúria, essa veste de coitadinho, essa veste de que eu nasci para sofrer. Vamos embora vestir a veste do Senhor. Vamos embora. Vamos tocar nessas vestes. Se você não conseguiu vestir, pelo menos toca. Né? Que é a canção que eu vou deixar hoje. Não deixe de ouvir. Tá? A canção que eu vou deixar hoje. Toca. Se não conseguiu vestir, pelo menos toca, que é o que essa mulher hemorrágica fez. Não, eu tô muito impura, eu tô fraca, porque quem tá perdendo sangue tá fraco, né? Mas eu vou tocar. Eu não aguento mais. Irmãs, se você fez o que você fez, tentando se curar, tentando consertar tudo, resolver a sua vida, se você fez o que você fez na sua força até aqui, resolveu? Não. Então, vamos tocar nas vestes do Senhor. Vamos viver o que Deus tem para nós. Deixa eu ver mais alguns detalhes aqui que o Senhor quer para concluir. Outra coisa que eu quero falar. Todo exército possui um uniforme. Qual é o uniforme, irmãs, do reino? Vestes de linho puro. O que a palavra diz? O que a palavra diz ali em Apocalipse, né? Quando eu li que ele vem com um exército vestido de linho fino, né? Então, irmãs, nós precisamos tomar posse dessas vestes, né? Nós temos que tomar posse dessa veste que o Senhor tem para nós. O exército de Deus está vestido de linho puro. Deus quer nos lavar e quer colocar uma veste. Essa é a mensagem de hoje. Que o manto do Senhor te erga, te dê força e comece a fazer essas orações todos os dias. Senhor, cobre-me com teu sangue, cobre-me com teu manto. Nós precisamos disso, irmã. Nós precisamos crer nas coisas espirituais. Eu não entendo, isso vai me dando uma indignação no espírito. Eu não entendo como é que as pessoas dizem que servem a Deus e não conhecem nada, não quer nada, não muda nada. Cara, isso para mim é um negócio que me deixa louca demais. Receba a palavra do Senhor, tá? Tenha um dia de vitória. E vamos com Deus, com a graça de Deus. E ouça a canção, tá bom? Tempo de Cura, da Ludmila Feber. Beijo, fica com Deus. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que a cura sobre mim virá.